Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos aí a paz de Cristo. Pois é, estamos agora no terceiro trimestre e trabalhando com a editora Betel, comentando aqui as revistas da editora Betel Dominical, e eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso é muito importante. Muitas pessoas assistem o vídeo, mas não têm a oportunidade de se inscrever no canal, ser inscrito, ser alguém que me ajuda, né, a levar a boa semente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante, comenta, porque assim você tem capacidade de reter mais aquilo que você está aprendendo e também eu posso então me comunicar com você, interagir melhor, né? E compartilha com todo mundo, porque tem muita coisa boa. Hoje nós estamos na primeira lição do terceiro trimestre, mensagem profética, Deus continua falando. Tá aqui a revista, né, que vamos estudar nesse trimestre. Espero que você esteja conectando, conseguindo ver bem, tá? Nosso tema é Profetas Menores do Antigo Testamento. Olha, fiquei surpreso quando eu peguei essa revista, quando eu soube, né, do tema, já fiquei feliz, porque tem um contexto histórico riquíssimo que você não pode perder, e porque é uma oportunidade nossa de aprender um tema que não é muito abordado na igreja, mas de fundamental importância, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias, que foi escrito pelo nosso pastor, né, Tuninho, pastor Antônio Paulo Antunes, né, aqui da Assembleia de Deus em bairro Amazonas, aqui pertinho, em Campo Grande, Rio de Janeiro, uma das maiores igrejas que temos aqui, e um grande homem de Deus, que foi usado, tenho certeza, por Deus para poder escrever essa lição desse trimestre. Então espero por você. Prepara aí o que você tiver, seu café, seu chamate, tererê, pererê, aquilo que você tiver, água, Bíblia, a revista da Escola Bíblica Dominical. Se não chegou, não tem problema, não deixe de assistir esse vídeo. Eu sei que demora a chegar. A gente tem um plano de aula gratuito que vai poder te ajudar a auxiliar enquanto não chega a revista, tá bom? E agora, roda a vinheta. E aí, já se preparou? Então, se você também está querendo ajudar o canal, não se esquece aí que você pode ser membro do canal Boa Semente. Se for membro do canal, você tem vídeos exclusivos para você, o link está aqui embaixo. Você também pode ser apoiador do canal e tem crescido cada vez mais o número de apoiadores. E você vai ter material exclusivo. Toda quinta-feira eu envio para o seu e-mail que você cadastrou lá no Apoia-se o teu material. Não deixa de se inscrever, será muito importante a sua ajuda para manter esse canal, tá bom? Você também pode fazer um Pix também, você pode também estar aí orando pela nossa vida, que acho que é uma das formas mais bonitas de nos abençoar. Vamos lá à nossa aula de hoje. Bom, na aula de hoje eu vou fazer esse começo, depois eu vou fazer uma introdução geral sobre o que é o profetismo, que é um tema muito importante, e depois a gente entra na nossa lição de hoje, porque a própria lição 1, ela é nada mais nada menos do que uma introdução para todo o trimestre que a gente vai estudar. Você que é superintendente, tem um curso aqui onde eu explico sobre a importância de você, no início do trimestre, trazer essa aula, ou seja, fazer um apanhado geral sobre o trimestre para que o seu aluno entenda o tema que vai ser estudado. Se você não pode fazer isso porque a tua igreja é muito grande, você tem que preparar seus professores antes para que eles sejam capazes de apresentar toda a revista logo no começo do trimestre, para que os alunos sejam impactados, para que os alunos vejam a importância de estudar o tema, né? E assim eles possam se imbuir de estarem ministrando. Então essa lição, a lição número 1, ela é fundamental. Infelizmente muita gente menospreza, né? Não tem revista, está chegando ainda, está deixando para se organizar. Não, a gente já aprendeu isso, eu falo isso no curso de professores também, que a gente tem que se preparar, o professor tem que se planejar antes. E uma forma de planejar antes, nesse caso, é ele pegando todo esse conteúdo que vai ser ministrado, todo esse conteúdo que vai ser dado, e ele começar já a preparar o seu plano de aula e o seu planejamento, tá bom? Então nós vamos fazer assim desta vez.
Lição 1. Mensagens proféticas, Deus continua falando. Porque toda profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Verdade aplicada. A mensagem dos profetas no Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão nos dias atuais. Depois eu vou bater ponto por ponto. Objetivos da lição são 3. Apresentar quem eram os profetas. 2. Mostrar os sucessores dos profetas. E 3. Destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. Texto de referência. Porque não vós fizeste saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e que a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá, a nossos hinos são os hinos 126, 127, 151, vamos falar com Deus. Senhor, estamos iniciando mais um trimestre na Tua presença, debaixo da Tua orientação, Senhor Deus, ó Pai, debaixo da Tua palavra, estamos nos colocando agora, entendendo, Pai, que nada somos, nada temos, nada sabemos, mas, Senhor, queremos entender e compreender os Teus segredos ocultos, os Teus mistérios revelados através da Tua palavra. Senhor, não para que nos achemos, que nos julguemos sábios, mas para que compreendamos como nós somos miseráveis e, Senhor, e ignorantes, Senhor, acerca de Ti. Deixa-nos, Senhor, através da luz do Teu Espírito Santo, compreender, ó Deus, as Tuas verdades, as Tuas Escrituras. E da mesma forma que falaste aos profetas nos tempos antigos, fale conosco hoje, através da Tua palavra. Ensina-nos o Teu preceito. Guia-nos, Senhor, através das veredas da justiça, da verdade e da santidade. E mostra-nos, Senhor, a Tua vontade para cada um de nós. Senhor, eu quero Te pedir uma bênção por cada professor, Senhor, que está conectado conosco agora. Cada superintendente, cada pastor, cada líder, cada, Senhor Deus, ó Pai, representante, secretário, tesoureiro, todos aqueles que estão imbuídos desta grande escola, que todos os domingos se reúnem na Tua presença para proclamar e estudar a Tua palavra. Eu quero Te pedir, Senhor Deus, ó Pai, que as suas forças sejam renovadas, que a sua graça, Senhor, sobre as suas vidas sejam, Senhor Deus, triplicadas, que a unção do Teu Espírito esteja sobre eles, que é o mais importante, e que as suas mentes sejam avivadas e ativadas pelo poder do Espírito Santo, a fim de que possam entender e compreender as Tuas verdades. Pai, joga por terra as dificuldades, os embaraços, os empecilhos, Senhor Deus, ó Pai, as lutas, Senhor Pai, que se levantam, as tempestades, para tentar, ó Deus, nos afastar de Ti e tentar, Senhor Deus, cada vez mais, ó Pai, que nós estejamos longe, 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 longe da Tua presença. Fale conosco, Senhor. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, porque nós estamos reunidos, Senhor, neste momento, para poder sentir e estudar a Tua palavra. Pai, estas bênçãos nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Primeiro texto aqui, rapidinho, vamos fazer aqui o raio-x. Nesse raio-x, antes de falar sobre o tema geral, a gente tem que entender o que o autor está querendo nessa primeira lição. Ele está dizendo o seguinte, ele pegou 2 Pedro 1:2 para falar sobre inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos partir do pressuposto que a Bíblia, né, é um livro escrito por homens que foram inspirados por Deus, ou seja, eles foram inspirados, o Espírito Santo os inspirou para que eles escrevessem a palavra, o texto que nós estudamos, ou seja, eles não escreveram do que eles imaginavam, ou o que eles queriam, o que eles pensavam, mas houve uma inspiração, ou seja, o Espírito Santo os levou a escrever, os impulsionou a escrever,
escreverem os textos sagrados. Nós cremos isso e a Bíblia fala sobre isso. Em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, falando sobre a escritura, dizendo que ela é inspirada por Deus, né? O apóstolo Paulo fala de inspiração, ele usa a palavra grega theopneustos, com a ideia de inspiração. Essa palavra grega compõe-se de theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. A palavra é composta de um adjetivo significando literalmente respirado por Deus. Desde que o fôlego que produz a fala, esta palavra proveu um modo muito apto e impressivo de dizer que a Escritura é a palavra de Deus. Então, a inspiração é como se fosse a respirar Deus. Inspiração, né? Inspiração. Então, é theopneustos, justamente respirar Deus. Então, essa tem um significado muito interessante, dizendo que esse ato de falar, de dizer, de expressar, né, de colocar para fora, foi justamente o Espírito Santo que fez que o homem fizesse isso. Então, o homem cheio de Deus, né, ele solta, exala esse Deus. Esse cheio significa que Deus deu a esse homem essa possibilidade de que ele falasse. É claro que essa inspiração também tem a participação do homem, no sentido de que ele usa a faculdade humana. Esses homens não entravam em transe no sentido de que perdiam a consciência, que não sabiam exatamente o que estava acontecendo, que foram tomados por algo tão sobrenatural que no êxtase eles se esqueceram de quem eles eram. Não, eles preservavam as suas faculdades mentais, ou seja, eles pensavam, agiam, tinham intelecto, sabiam o que estavam fazendo, mas aquilo que eles estavam fazendo era por vontade do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo converteu esses homens em fôlego. Esse fôlego, né, que faz que esses homens respirem, seja essa vontade de falar, esse desejo de falar. Essa lição ela vai lidar, né, esse trimestre vamos trabalhar com os profetas menores. Os profetas menores são estudados dentro do contexto da história de Israel, sobre um período muito proeminente, muito importante, que foi a época do profetismo. O profetismo é uma das principais características da religião e cultura do antigo Israel. Os profetas eram mensageiros de Deus que tinham como função principal transmitir a palavra divina ao povo. Eles se destacaram durante os períodos do reino dividido do cativeiro babilônico, quando a nação enfrentava crises políticas e religiosas. As principais mensagens dos profetas eram de cunho espiritual, ético e social, destacando a importância do culto verdadeiro, da justiça social e da fidelidade a Deus. Eles também denunciavam os pecados da nação contra a idolatria, a corrupção e a injustiça, e alertavam para as consequências dessas práticas, como a ruína e a destruição. As críticas sociais e econômicas feitas pelos profetas eram muito contundentes. Eles denunciavam a opressão dos pobres pelos ricos, a exploração dos trabalhadores, a violência e a injustiça social. Além disso, eles criticavam a corrupção dos líderes políticos e religiosos, que muitas das vezes se desviavam dos caminhos de Deus em busca de interesses pessoais. Entre os profetas mais conhecidos estão Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e Miqueias. Eles deixaram um legado importante para toda a teologia bíblica, destacando a importância do amor, da justiça e da misericórdia divina. Suas mensagens continuam relevantes para os dias de hoje, alertando para a necessidade de uma vida ética e comprometida com os valores do reino de Deus. Essa sociedade judaica, ela se dividia basicamente em 3 grupos importantes para a gente pensar do ponto de vista religioso. Ela tinha, em primeiro lugar, você vinha ali os reis, né, que eram aqueles que governavam, que dirigiam a nação. Em segundo lugar, vinha a classe dos sacerdotes, né, a classe religiosa, que tinha o objetivo de apresentar a Deus, levar as queixas do povo a Deus e apresentar
a oferta, o sacrifício do povo até Deus, e o terceiro, que eram os profetas, que eram aqueles que ouviam a voz de Deus e transmitiam para o povo. Então, os sacerdotes, eles levavam o povo até Deus, e os profetas traziam Deus para o povo. Ok? Então, os sacerdotes, eles levavam o povo até Deus através das ofertas, através dos sacrifícios, dos rituais sagrados. E os profetas faziam a contramão. Eram aqueles que ouviam Deus falar e falavam, eles traziam essa mensagem. Bom, os profetas, eles começam a ser mais proeminentes, na verdade, já no tempo dos juízes. Vamos só resgatar, você tem aí a entrada, vamos pegar aqui a saída do povo de Israel do Egito. Moisés, aí tem o período de organização do povo, os 40 anos, os 10 mandamentos, a organização das tribos. Moisés agora está perto do Rio Jordão, falece, se assume então Josué. Josué agora lidera, entra na terra prometida, vence os seus inimigos, alguns, não venceu todos, mas muitos deles, principalmente Jericó, e depois dali ele então se estabelece na terra e divide a terra, e a partir daí temos um período chamado de juízes. Nesse período de juízes, Deus levantava pessoas, capacitava pessoas para liderar o povo. Então você tem aí Débora, você tem aí Sansão, você tem Gideão, mas não há um governo, regido de uma forma secular. Pelo contrário, Israel está vivendo uma teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia é nada mais nada menos do que um governo que é gerido por Deus, ok? Então, por exemplo, o Brasil, ele não é uma teocracia, ele é uma democracia, porque se pressupõe que o povo, ao escolher os seus governantes, é ele quem escolhe, é ele quem delega a esses governantes a autoridade de governar. E é assim em uma grande parte dos países que nós conhecemos, do Ocidente, né, que são governos democráticos. O poder está na mão do povo. Democrático, né? Demo, povo, e crático, poder, ok? Agora, existem países ainda hoje que não há democracia. Eles ainda estão vivendo uma teocracia. Por exemplo, os países árabes, onde Alá, ele é o Deus supremo, e a nação é regida não por uma constituição, como nos governos democráticos, mas a nação é regida pelo Alcorão. Então, antigamente, antes de Israel entrar para o período aí de monarquia, ele era uma teocracia. Nessa teocracia, os juízes eram os protagonistas, que Deus levantava, não existia um cargo, não existia uma eleição, não existia uma escolha, a escolha era divina, era Deus quem levantava quem ele queria para vencer os inimigos de Israel. E naquele momento já começa a serem levantados homens inspirados que vão ser os profetas, ok? E um desses profetas vai ser Samuel. Samuel é uma dessa geração de sacerdotes que vai ter um cargo muito expressivo na tempo da gente entrar, mas ele também é um profeta e ele também é um sacerdote. Muito interessante. Ele vai amalgamar essas duas funções, porque ele recebe da casa de Eli, ele sucede a casa de Eli no sacerdócio por conta do pecado que estava na casa de Eli. Deus então os retira e agora Samuel assume o sacerdócio, mas ao mesmo tempo também Samuel é um profeta de Deus. E alguns autores vão dizer também que ele tem essa função de juiz, porque ele também dirige a nação. E como você sabe, chega o momento em que Israel não se contenta mais com esse período de uma teocracia e começa a buscar uma monarquia. A monarquia é um sistema de governo em que o poder não está na mão do povo, porque não há eleição, e o poder não está nas mãos de Deus. Por quê? Porque não é Deus que dirige a nação, mas é o rei. E aí Israel resolveu copiar esse modelo que as outras nações já tinham, como a Babilônia, como a Síria, e pede a Deus um rei que vai ser Saul. Ali inicia-se o período da monarquia. No entanto, embora os juízes não tivessem mais existindo nesse momento, os sacerdotes se mantêm,
fazendo essa parte de levar o sacrifício a Deus, e os profetas também permanecem. E é nesse momento da monarquia que os profetas começam cada vez mais a entrar em conflito com o poder do rei, o poder regente da nação, porque a nação cada vez mais, desde que ela entrou na terra do Canaã, ela se afastava dos propósitos divinos. Então, os profetas eram como se fosse a voz de Deus na nação, enquanto os sacerdotes eram a voz do povo para Deus. E essa voz de Deus para a nação era que dirigia, ou que deveria dirigir a nação. Então, embora fosse uma monarquia liderada por um rei, de fato, na verdade, ele estava obrigado a ser uma monarquia diferente das outras, porque ele não era absoluto. O rei não tinha toda a autoridade. O rei, ele tinha que estar debaixo de uma autoridade espiritual, e essa autoridade era a autoridade de Deus, representada sobretudo pelos profetas. Esses homens, levantados por Deus, nem sempre eram ouvidos, nem sempre eles eram bem-vindos, e nem sempre eles eram quistos pela sociedade, porque geralmente a mensagem que eles traziam era uma mensagem de confronto. Eles eram a voz crítica de Israel, eles eram a voz crítica da nação, eram aqueles que não se assentavam para ser na mesa do rei para dizer assim, ou que não deveriam, né, comunar com as práticas reais para se manterem a sua independência. Então, durante esses períodos, lá atrás, no finalzinho do período dos juízes, entrando pelo período da monarquia, nós temos os profetas, e vai se estender até o Novo Testamento, como a gente vai vir hoje. Nesse período, então, dos profetas, esse movimento de surgimento de homens com uma mensagem muito específica para Israel, de alerta, de arrependimento, de volta, de busca, de renovação, de alegria, muitas das vezes, de esperança e de repreensão, vai ser chamado pela literatura, por um conhecimento chamado, ou um movimento, melhor dizendo, profetismo. Esse foi o profetismo, período no qual os profetas exerceram um papel proeminente de enfrentamento, de mensagem, de direção da nação de Israel. Embora eles não tivessem o poder, não eram governantes, mas eles alertavam, ouviam a voz de Deus para trazer ao povo a correção. Bom, então, nesse trimestre, nós vamos estudar esses profetas. Só que os textos dos profetas se dividem em dois grandes grupos. Você tem os profetas maiores e os profetas menores. Mas não se engane, os profetas maiores não têm a ver com a importância nem a mensagem que eles traziam. Dentre os profetas maiores você vai ter Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E por que eles são chamados de profetas maiores? Como eu disse, não tem a ver com a mensagem, nem da importância que esses homens tinham, mas tem a ver com o tamanho do rolo, com o tamanho da produção, né? Por isso que eles são os livros mais longos, e por serem mais longos, eles são chamados de profetas maiores. Alguns também chamam também de profetas clássicos, né? Bom, agora temos também os profetas menores. E esses profetas menores não são menores por ter uma mensagem mais fraca, menos impactante, mas por serem, na verdade, os que tratam que são pequenos em relação aos 5 livros que nós falamos à frente. Bom, são eles, né? Oséias, Amós, Jonas, Sofonias, Naum, Zacarias, Joel, Obadias, Miqueias, Abacuque, Ageu e Malaquias. Esse grupo de profetas são conhecidos pelos profetas menores, são justamente o que nós vamos estudar neste trimestre. Dessa vez a revista, acho que a Betel acertou muito, porque está na ordem que você lê a Bíblia. Então a gente vai estudar aqui livro por livro, e assim, vai ser muito rico esse estudo, porque você vai ter a oportunidade de fazer livro por livro. Teve uma vez que nós tivemos uma revista que, apesar de pegar livros da Bíblia, um composto de livros da Bíblia, eles estavam fora de ordem, então isso dificultava muito que os alunos, né, entendessem, compreendessem
o que estava sendo querido, o que estava querendo ser trazido, né? Então agora não, agora dessa forma você vai estudar todo domingo. Nós vamos ter aqui um livro diferente em que nós vamos poder trazer para vocês, né, esses textos da Bíblia Sagrada. Inclusive eu preparei aí para vocês um e-book, né? Toda semana nós vamos ter um e-book, e já temos o e-book já aqui que você pode baixar com conteúdo. Eu falo só sobre o profetismo em Israel. Quando for na lição sobre a Oséias, eu vou colocar no link um e-book sobre Oséias. Quando for na lição de Joel, eu vou colocar o link da lição de Joel, vai te ajudar a estudar, vai te dar um panorama. Esse e-book eu estou produzindo pela campanha da África. Você vai comprando, vai estar me ajudando nessa missão em África. É um modo de você me ajudar e é um modo também de eu te trazer mais conteúdos. Ao invés de eu falar do livro da Amazon, né, que temos também, podemos dar dica, não tem problema, mas eu posso também fazer com que você tenha mais conhecimento, e eu mesmo posso produzir aí minhas pesquisas, meus estudos ao longo desses anos. Montei aí alguns livros, e-books, não tem livro físico, né? Você vai ter que imprimir ou ler no seu celular, mas vai te dar uma base muito boa para você compreender cada livro desse, o plano geral, o autor, motivo pelo qual escreveu. Vai ser muito bom. Inclusive, já temos aqui embaixo, você pode procurar o link de hoje, né, que são o nome do e-book é O Profetismo em Israel, tá? Vale a pena você baixar, compra pela Hotmart, vai ser muito bom. Querido, querida, esse é o resumo, esse é o contexto, então, dessas lições que nós vamos, quer dizer, do profetismo em Israel, e é o que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Portanto, a mensagem desses profetas, chamados profetas menores, ela é rica, atual e contemporânea, porque ainda hoje nós precisamos de homens e mulheres que ainda sejam profetas de Deus, ainda sejam profetas, tenham uma voz profética na nossa nação, para a nossa igreja, para o nosso tempo. Vamos lá? Introdução. Neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. 1. Quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar uma mensagem. Ok? Ou seja, eles tinham uma mensagem. Um profeta sem mensagem não é um profeta. Apesar de suas limitações e sua humanidade. Aqui vamos destrinchar, vem comigo, vem comigo. O nosso pastor também não é fraco não. O nosso autor é muito bom, você vai gostar muito. Olha só como é que é interessante, como é que ele constrói aqui. Ó. Homens que têm uma mensagem, apesar das suas limitações e humanidade. Então é o que a Bíblia fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não tem esse negócio de, mas era um grande homem de Deus. Ele era um homem de Deus, como você é um homem de Deus. Eles eram falhos como você era falho. Deus usa pessoas falhas. Muito bem. Então, apesar das suas imperfeições e humanidades, eles tinham uma mensagem. Mesmo com os avanços tecnológicos e evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, ética, justiça social e mazelas do ser humano, enfrentados pelos profetas, encontram-se presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. Ou seja, apesar da gente ter avançado em muitas questões, no campo da medicina, no campo da ciência, no campo do conhecimento, ainda a sociedade passa por vários conflitos ainda, e esses conflitos têm a ver com a espiritualidade, têm a ver com a sua ética e têm a ver com a justiça social. Então, a mensagem, preste atenção nisso, um resumo do que eu estou dizendo, do que ele escreveu, na verdade, né? A mensagem dos profetas menores, ela se baseia numa questão de espiritualidade, ética e justiça social. Essas três coisas andam juntas. Infelizmente, cada vez mais nós nos afastamos de tudo isso. Por exemplo, a espiritualidade. Nós temos hoje nós confundimos muito o que é ser espiritual. Achamos que ser espiritual é rodar, é pular, é dançar, é cantar. Nós não temos uma espiritualidade, uma conexão com Deus. Outro dia eu estava estudando sobre oração e eu estava num debate falando com alguns irmãos, palestrando com alguns irmãos, mostrando para eles que a oração, ela não é às vezes a gente falar. A oração também pressupõe ouvir, né? Os antigos, os pais da igreja, tinham o seu momento chamado solitude, que era o momento no qual eles ouviam Deus. Se a gente hoje chegar na igreja e falar assim, irmão, vamos orar, e ninguém falar nada,
vão achar que o pastor está maluco, né? Ah, esse pastor é maluco, ele falou que ia orar e ficou em silêncio, porque isso também é oração. Mas veja, o povo hoje está tão longe disso que se você fizer isso, você vai ser taxado como louco. Mas essa é uma verdadeira espiritualidade. Então nós estamos longe da ética. Cada vez mais as igrejas, como eu digo, não é crítica à igreja A, B e C, mas o evangélico, né, hoje dito evangélico, está cada vez menos ético, né? Cada vez menos ético. Uma outra questão também interessante que eu estava debatendo essa semana era a questão que pessoas falam muito de falso pastor. Ah, falso pastor, falso profeta. Mas se esquece também das falsas ovelhas. Existem muitas falsas ovelhas no meio do rebanho. Entram na igreja, fingem que são crentes, galgam cargos ministeriais e derrubam pastores. Quantos pastores estão feridos? Quantos pastores estão machucados por causa dessas falsas ovelhas? Então tudo isso é sintoma de uma igreja adoecida que abandonou a questão ética. E por último, a questão social. Você deve ter ouvido muita gente falar que a igreja não tem que fazer sua questão social. Que a sua questão social não é problema da igreja, é problema do Estado. O Estado é que tem que se virar. E tem outros que acreditam que nem o Estado tem que fazer. É a chamada do livre comércio, do livre negócio, da exploração, do mercantilismo, do capitalismo desenfreado. Não que o capitalismo seja de todo ruim, eu não acredito que o capitalismo seja de todo ruim, né? Porque sem o capitalismo não existe economia. O Brasil é um país capitalista e acho que vai continuar sendo assim. Não é bom, pessoas inteligentes entendem que nós precisamos do capitalismo, né? Agora, o capitalismo podia ser menos destrutivo, podia ser menos maléfico. O capitalismo não pode se estabelecer acima do ser humano, onde gerando fome, miséria, onde gerando destruição, essa gana capitalista. Mas tem pessoas que, mesmo na igreja, defendem esse tipo de capitalismo, achando que os mais fortes vão vencer, enfim, tem que ter uma série de desregramentos da questão social. Mas uma verdadeira igreja é aquela que está atenta à questão social, porque Deus está atento à questão social. E a gente vai bater muito nisso esse trimestre. Vamos mostrar isso na Bíblia. E por isso que eu gosto do profetismo, porque são esses profetas que vão trazer isso pra gente. Vamos lá, vamos continuar. 1.1. Diversidade e unidade. Sensacional, ó. Dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. O profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois sentia-se muito isolado no cumprimento da sua missão. 1 Reis 19. Profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético. Outras vezes, sonhos e visões eram fundamento para a profecia no que tange ao seu chamado. Por exemplo, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia, de fato, de que a mensagem era da parte de Deus. Então, por que ele está falando aqui? Diversidade da unidade. Cada profeta era usado de um jeito. Elias era usado de uma forma forte, ríspida, violenta, às vezes até, né? Dura. Mas era preciso, naquele momento, um homem duro para confrontar a nação de Israel e o seu pecado atrás de Baal. Mas também teve homens como Eliseu, que era sucessor de Elias, mas muito mais meigo, muito mais diferente. Por exemplo, Elias era do deserto, mas Eliseu era da cidade. Elias ficava ao relento. Eliseu aceitou que fizesse um quarto para ele com uma cama, com uma mesa e com um candelabro. Elias mandou fogo do céu, né? E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Homens diferentes, caráteres diferentes, usados diferentes. E isso é interessante, porque Deus nos usa também de formas diferentes. Ninguém copiou ninguém. Cada um teve o seu momento, teve a sua hora, teve a sua forma de agir. Ezequiel tinha visões completamente diferentes de todos aqueles que foram chamados. Ezequiel, ele tinha um tipo de visão que era de profecia, que era teatral. O que é uma profecia teatral? Que chocaria hoje, qualquer pessoa numa igreja hoje, né? Ele representava aquilo que a mensagem que Deus dava a ele. Olha que coisa linda. Ele representava. Quando ele vai falar do cerco de Jerusalém, ele faz uma representação para que o povo possa entender. Em alguns casos, a própria vida da pessoa era profecia.
Vem comigo, vem comigo. Hoje a primeira lição, eu sei que é muita informação, mas é para o teu crescimento. A vida do profeta se confunde com a própria profecia. É o caso de, né, Oséias, onde Deus fala para ele, né, que ele precisa se casar com uma mulher prostituta. Nós vamos ver isso aqui, ó, na próxima lição. É só um gostinho, segura aí, é só para a gente ver. Que coisa louca você pode pensar, né? Hoje nós, no século XXI, olhando para trás, para os profetas menores, nós podemos pensar, ora, será que casou mesmo? Será que é figurado? Será que é real? Eu não vou falar nada agora, vou esperar para a lição número 2. Mas o fato é que a vida dele é a mensagem, entende? Então, se a vida do profeta é a mensagem, e cada profeta é diferente do outro, cada mensagem é diferente da outra. Mas aí o autor chama atenção para a gente que existe uma diversidade, mas ao mesmo tempo uma unidade. Por quê? Porque todos tinham o mesmo objetivo, que era conduzir a nação de Israel, ou tentar apontar o caminho pelo qual o rei, né, deveria conduzir a nação, como o povo deveria se comportar, como os sacerdotes deveriam agir. Então, diversidade e unidade. Isso é até um contraponto para a igreja também. A igreja também é assim, ela é diversa, mas tem um objetivo, tem um propósito. Está gostando? Deixa o like, dá o glória. 1.2, características dos profetas. Aqui no 1.2 ele vai falando das características dos profetas. Quais são as características, né, que o profeta tem? Primeiro, era homem de Deus. Aqui, ó, 2 Reis 4:9. Aí ele vem falando do texto, né, que a mulher observa e fala assim: eu vejo que é um homem de Deus. Acho que isso é fundamental. Eram homens que eram separados para a obra de Deus. Homem de Deus. E a gente pode dizer hoje, homens e mulheres de Deus, né? E é bom, né, quando as pessoas dizem isso de nós, né? Fulano é um homem de Deus, Beltrano é uma mulher de Deus. É cada vez mais difícil encontrar homem de Deus e mulher de Deus. Você vê homem disso, homem daquilo, mas não vê hoje alguém ser chamado simplesmente de homem de Deus. Profeta de fogo, varão, vaso de alabastro, vaso não sei do que, vaso de honra, vaso de fogo, portão do céu, não sei da onde. Mas eu quero saber se você é homem de Deus, né? E tem as características do homem de Deus. Mas vamos lá, número 2, uma chamada específica. Cada um deles tinha um propósito. Repare que Elias foi chamado para confrontar o profeta de Baal. Eliseu foi chamado para direcionar o reino de Israel. Ezequiel foi chamado para profetizar no cativeiro sobre aqueles que estavam lá, para que eles não viessem também, para que eles se arrependessem. Jeremias foi chamado dentro do povo de Israel para profetizar sobre o reino de Babilônia que iria destruir caso o rei não se convertesse, e o rei não se converteu. Daniel profetizou lá em Babilônia sobre o retorno do povo de Israel, sobre como seriam as coisas dos últimos tempos. Isaías profetizou sobre a glória do Messias, sobre a glória do Senhor. Ezequiel profetizou sobre o templo do Senhor, cujo qual ele recebia de Deus, sobre o rio, que aí, mas simbolicamente nós sabemos que esse rio aponta para Cristo. Sobre o quê? Sobre o rio, né? O rio de Ezequiel, o rio das águas purificadoras. Aleluia! Moisés também era um profeta e ele profetizou. Terceira característica, perfeita consciência da história. O profeta interpretava acontecimentos históricos, ou seja, ele sabia ler o tempo. Ok? Ele sabia ler o tempo, ele olhava e via, o povo está afastado de Deus, vai acontecer alguma coisa, o povo está longe de Deus, vai acontecer algo, Deus quer algo do povo, Deus quer agir de forma diferente, Deus quer agir de forma tal, e era necessário que isso aconteça. Isso vai ser importante, porque eles tinham uma concepção muito importante do tempo. Veja Daniel quando ele fala, olha, já se passaram 70 anos, que está escrito no livro, que é o tempo pelo qual tu determinaste que o teu povo ficaria em cativeiro. Até quando o Senhor permanecerá assim? Ele tinha uma leitura perfeita do tempo que eles viviam. Isso é muito importante porque hoje, né, eu e você também precisamos entender o tempo de Deus, uma leitura do tempo de Deus. Precisamos de homens que pensem e olhem e perguntem o que Deus está pensando, o que Deus está querendo, o que Deus está falando. Esses profetas são homens que estão justamente conectados com Deus para isso. Quarto ponto,
preocupação ética e social. As injustiças e violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Eles tinham uma compaixão, eles eram movidos pela compaixão. Eles viam o que estava acontecendo na sociedade, a pobreza, a miséria, a ganância, todos esses problemas sociais eram denunciados pelos profetas. Isso começa lá em Moisés, Deuteronômio 4, 29, 22, Levítico, Amós, são textos ricos para a gente pensar sobre isso. Então eles denunciavam a desigualdade, eles denunciavam o suborno que fazia com que o pobre ficasse cada vez mais pobre, principalmente dos juízes, e também a corrupção econômica e a corrupção moral do povo. Se fosse hoje, eu tenho certeza que os profetas denunciariam o racismo, eles denunciariam o preconceito racial, eles denunciariam também o feminicídio, eles denunciariam a violência contra o pobre, eles denunciariam a violência do homicídio, do homem matando o homem, das pessoas se matando, se destruindo, os vícios, tudo isso, esses profetas, né, se viessem hoje, eles seria tema das suas mensagens e das suas pregações. Então, você pode estar pensando assim, então nós, enquanto igreja, estamos também como profetas de Deus, estar nas ruas clamando e denunciando. Não é bem assim. E aí, por que não é bem assim? Lembre-se que Israel está vivendo numa teocracia. Numa teocracia, é Deus que governa. Nós não estamos vivendo numa teocracia, portanto, não faz sentido nós ficarmos gritando nas praças, querendo denunciar o pecado. Hoje, existe um reino onde nós, os profetas, devemos agir. O reino é o reino dos céus. Então, dentro da igreja, nós temos que nos colocar sim. Nós temos que denunciar sim. Nós temos que apontar sim. Ainda precisamos de homens que profetizem dentro da igreja, para aqueles que se submetem às leis do reino, para que vivam uma vida de santidade. Então, vamos lá. Legal, hein? 1.3. Falsos profetas. A profecia verdadeira se distingue das outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como a adivinhação e feitiçaria. Naquela época também, que Israel tem seus profetas, existiam também profetas que eram chamados de oráculos das outras nações. Existia uma percepção de que os deuses controlavam o universo, e você precisava saber o que os deuses queriam. Então, se o profeta é aquele que ouve essa voz e transmite ao povo, eles eram fundamentais nessas nações. Geralmente eles agiam através de interpretação, de feitiçaria, de adivinhação. Então eram métodos que eles usavam para saber o futuro, para saber se os deuses estavam contentes ou não, se a colheita ia vingar ou não, se a catástrofe iria acontecer com eles ou não, se eles perderiam uma guerra, uma batalha, se eles cairiam em desgraça ou se eles seriam bem-sucedidos. Tudo isso estava nas mãos dos deuses. Portanto, era necessário ter homens ali, em todas as nações, que seriam os profetas, aqueles que ouviriam a voz dos deuses, né, para transmitir a vontade do saber dos deuses para os homens. Agora, a diferença é que a Bíblia fala que esses são os falsos profetas. Inclusive, quando um profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Já lá em Moisés já tem problema já com pessoas, com falsos profetas ali, que traziam profecias, e essas profecias eram justamente para enganar o povo e não trazer a verdade, né, espiritual. Jeremias 28, 9 diz: o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profecia, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Por que Jeremias ele vai falar, resistir sobre o falso profeta? Porque o Jeremias era o único que estava trazendo uma palavra negativa. Era aquele que dizia: Nabucodonosor vai ganhar, Babilônia vai ganhar, vai destruir, vamos ter o cerco, vamos perder. Enquanto tinha outros profetas que diziam: não, rei, vai lá, vai dar certo, Deus está conosco, Deus está do nosso lado. E é por isso que o povo não queria se arrepender. Porque se o povo, tinha gente que dizia que estava certo, que era esse o caminho, que Deus estava aprovando, né? E se Deus estava aprovando, então por que ia mudar? E de repente surge um homem, uma pessoa que vai dizer o contrário e vai se contrapor a todos. E aí Jeremias se levanta para dizer: olha, se o profeta profetizar e não se cumprir, então não é de Deus. E realmente, no final de tudo o que aconteceu, a profecia que Deus deu a Jeremias é que vai ser cumprida. Porque
Israel vai perder a batalha, vai sofrer o cerco de Jerusalém e vai ser destruído em 586 por Nabucodonosor. Bom, se você está gostando desse vídeo, eu quero convidar você aí a fazer os nossos cursos de professores de Escola Bíblica Dominical, né, pela Hotmart, online, nos ajuda, dá uma essa força, você precisa se preparar, e também o curso para superintendentes de EBD. Temos também um curso sobre o profeta Ezequiel, muito bom você fazer, e Apocalipse, um curso de escatologia. Vem comigo, vem estudar online na sua casa, certificado no final. 2. Sucessores dos profetas do Antigo Testamento. 2.1. Através de quem Deus continuou a se revelar? Uma pergunta. Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como as que havia em Jerusalém, Antioquia e Coríntio. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Bom, que no Antigo Testamento você tem esses profetas, e hoje é um plano geral, né? Não vamos tratar de nenhum deles, dos profetas menores, hoje, só na lição, a partir da lição que vem. Mas, no Novo Testamento, acabou, né? Não tem mais não houve profetas no Novo Testamento, houve Atos 11, né? Mostra pra gente, aqui no versículo 27, a ação de um profeta. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então Antioquia era uma igreja que tinha profetas. No versículo capítulo 13 também de Atos, no versículo de número 1, também temos aqui. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Aqui já os africanos presentes. Se quem não sabe, Simeão era negro. E Lúcio, o Cirineu, também é outro negro, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então esses homens eram homens separados, e aí a gente vê aqui os profetas ainda de Deus, ok? E também tinha em Coríntio, 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, ou seja, existia profetas, né? O autor chama atenção, diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvessem ordem segundo o ensinamento do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, ele trata sobre os dons espirituais. Não há tempo da gente ler, mas você deve estudar esse texto. E 1 Coríntios também 14, 29 e 32, que vai falar sobre o amor. Então, no Novo Testamento, isso é que eu quero que você preste atenção, é que esse profetismo já não existe mais no sentido que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus escolhia alguns homens, não eram todos, mas de acordo com a vontade de Deus, ele levantava homens para serem profetas. No Novo Testamento, ser profeta passou a ser um dom, ou seja, a partir da descida do Espírito Santo, Deus ele deu dons aos homens. Esses dons, um deles é o dom de profecia. 1 Coríntios 12 vai falar sobre os 9 dons, e um deles é o profetizar. Então, a partir desse momento, eu e você também podemos ser profetas. No Antigo Testamento não poderíamos. Teríamos que ter uma chamada específica, uma mensagem específica, ou sermos homens de Deus, aquelas características que nós vimos no tópico 1, né, todinhas, para que Deus pudesse nos usar, para que pudéssemos ser profetas. Agora não. No Novo Testamento, todos nós temos a capacidade de sermos profetas se recebemos de Deus o dom. Se você pedir a Deus o dom, o Espírito Santo te der o dom, você é um profeta de Deus. Ok? O profeta não é mais necessariamente um ministério nesse sentido. Antigamente, outra diferença, eu quero que você entenda melhor até isso, somente quem era profeta podia profetizar. Então, se alguém não era profeta, não podia ficar... Deus falou comigo, Deus me deu a mensagem. Não existia isso. Tu é profeta? Não sou profeta, mas Deus falou. Não, Deus não falou. Você tem que ser profeta. No Novo Testamento, não. Todos nós que recebemos o Espírito Santo podemos receber uma mensagem de Deus, do Espírito. E podemos ser profetas de Deus também, ok? Mas não é necessariamente um ministério como era antes. Então, um pastor ele pode ter o dom de profecia, uma irmã pode ter um dom de profecia, um cantor pode ter um dom de profecia. O dom de profecia vem para poder somar as características necessárias, importantes à igreja.
Ok? Assim como esses profetas no Antigo Testamento serviam para direcionar, para apontar, para orientar a nação de Israel, que muitas vezes se afastava da vontade de Deus, ou para consolar, no Novo Testamento, Deus ainda levanta pessoas através do Espírito Santo para fazer com a igreja, não com a nação, porque nós não estamos numa teocracia, mas dentro da igreja para falar, para redarguir, para ensinar, para poder corrigir, para consolar. Então, como está em 1 Coríntios 14, mas o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profecia hoje ela serve para isso, para edificar. Olha, fique firme, né? Olha, não está legal, né? Fique firme, é desse jeito que eu quero, busca a minha presença, exortar, vigia, sai disso aí, é laço, Deus me mostrou isso, né? Sai disso, Deus não quer você assim, consolação, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então a profecia hoje ela tem esses 3 pontos, né? Infelizmente você tem visto muitas coisas aí que não tem nada a ver nem com exortação, nem consolação, nem edificação. E aí o apóstolo Paulo nos dá essa dica para que saibamos que ainda hoje Deus ainda tem profetas, né? Deus ainda tem profetas. Eu queria que você digitasse aí, Deus ainda tem profetas. Você é profeta? Você conhece o nome de profeta ainda? Temos profetas aí, verdadeiros ainda. Ok? 2.3. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denunciasse a corrupção e as injustiças sociais e o abuso de autoridade, ou o afrouxamento dos padrões de moralidade e frieza espiritual do povo de Deus. Esse era o conteúdo das mensagens dos profetas de Deus. Vivemos dias com essas mesmas urgências e necessidade. De fato, os profetas de ontem ainda falam hoje, né? A igreja ainda precisa ser voz profética, porque ainda vivemos um tempo de corrupção, ainda vivemos um tempo de injustiça social e de abuso de autoridade, às vezes até mesmo dentro da igreja. E é por isso que é extremamente atual que nós tenhamos ainda profetas de Deus para denunciarem esses erros. Então, no tópico 1, a gente falou sobre quem eram os profetas. Vimos então quem eles eram, como é que eles, de onde eles vieram, quais eram suas características, quais eram os atributos para ser um profeta. Vimos que eles eram diferentes, mas todos tinham uma unidade, o mesmo propósito. Vimos também os falsos profetas, que existiam também pessoas que não eram profetas, estavam ali no meio. No tópico de número 2, nós vimos que esse ministério do profetismo em Israel, ele no Novo Testamento vai ser um dom, então vamos ter pessoas que vão profetizar hoje, ainda hoje, no Novo Testamento até os dias atuais, que enquanto antigamente Deus escolhia pessoas seletas, pessoas específicas para a transmissão, hoje é o Espírito Santo que dá os dons a quem Ele quer, e essas pessoas podem usar esse dom, ou serem usadas por Deus, né? E vimos isso também aí no tópico 2, falando sobre que a mensagem, apesar dos profetas serem outros, a mensagem que os profetas traziam antigamente ainda é necessária nos dias de hoje, porque assim como no Antigo Testamento existia o padrão de imoralidade, de corrupção, de desigualdade social, ainda hoje nós estamos vivendo isso e precisamos denunciar, precisamos desses homens, desses profetas. No tópico 3, nós vamos ver agora a mensagem que esses profetas trazem. 3. Mensagem profética. Os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas à forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo. O Antigo Testamento, Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco e muitos dos salmos de Davi têm natureza profética. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse é quase todo composto de profecias. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro e Paulo, entre outros escritores apostólicos. Muito além das previsões 3.2, os profetas em todos os tempos ensinavam ao povo de Deus como ter relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Algumas vezes aconselhamento ou confronto com reis ou liderança do povo também faziam parte da missão dos profetas, ou seja, eles eram chamados e a sua missão era falar a palavra, e muitas das vezes eles vão entrar em confronto com esses reis, com
confronto aí naquela época de homens que muitas das vezes estavam fora dos padrões de Deus. Então Deus usava eles para essas mensagens, muitas vezes duras, né? Eles que em muitos momentos desempenhavam um papel ativo como estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Vamos exemplos disso no ministério de Natã, de Isaías e de Eliseu, que você vai ver as referências, vai ver que eram homens que tinham, às vezes, se misturavam um pouco com a questão dos cargos, né, de direção da nação. 3.3. Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre a sua liderança e em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. A mensagem de ontem é a mesma mensagem de hoje, porque o ser humano de ontem continua sendo o mesmo ser humano pecador de hoje. Portanto, eu quero agora convidar você e deixar essa palavra de incentivo para que você esteja conosco nesse trimestre. Semana que vem vamos falar de Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho e todas as atualizações assim. Se a gente tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. A paz do Senhor, amados doadores e amadas doadoras. Eu sou o missionário Gelson, sou missionário em Angola. Nesse momento estamos a preparar a vinda do pastor Júlio César Medeiros da Silva, do Rio de Janeiro, para Luanda, Angola. Então é com grande prazer e com grande satisfação que eu agradeço a você que já contribuiu com alguma coisa para esta missão do pastor Júlio César do Brasil até Luanda. Por isso, muito obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, a minha irmã. Saiba que na realidade você está a semear em Deus. Porque no reino de Deus, a lei da semeadura e da colheita nunca foi revogada. Por isso, saiba que você, ao dar alguma coisa para a viagem do pastor Júlio César, você vai colher em dobro, você vai colher em triplo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu proclamo a bênção de Deus na tua vida. Eu proclamo a bênção de Deus sobre a tua casa. Eu proclamo a bênção de Deus sobre a tua família. Divulgue este evento, divulgue, porque África jamais será a mesma. Angola jamais será a mesma. Por isso, o ministério do pastor Júlio César já está a impactar Luanda, já está a impactar Angola. Antes do pastor chegar, Angola já está a ser impactada, Luanda já está a ser impactada, porque nós já temos o avanço, nós já começamos a pregar nas ruas, nós já começamos a pregar nos carros, nos táxis, nos ônibus, nos autocarros, em qualquer lugar, nas praças. Nós já estamos a mobilizar os jovens, nós já estamos a mobilizar as multidões. Isso é necessário que o pastor venha, é necessário que o pastor venha concluir esta obra que nós começamos. Por isso, meu irmão e minha irmã, estás convidado, estás convidada a continuar a ajudar esta obra. Contribui com o que tens, contribui com o que tens, mas não deixe de ajudar, porque você está a semear no reino de Deus. E esta missão do pastor Júlio César em Angola vai transformar jovens, vai transformar. Nós trabalhamos com os jovens que estão no mundo da droga, nós trabalhamos com os jovens que estão no álcool, nós trabalhamos com os jovens que estão na prostituição, nós trabalhamos com os jovens que estão em miséria, com os jovens que estão em pobreza. Esse ministério que Deus nos deu é para despertar os jovens, é para despertar as mentes, é para renovar a vida social da juventude e ter uma consciência de ter uma vida digna, uma vida responsável. Por isso, venha ajudar que o pastor Júlio César consiga vir a Luanda, consiga vir a Angola, para que nós consigamos concluir esta missão. Por isso, você doador que está no Brasil, você doador que está em Angola, muito obrigado por este apoio. Nós queremos que você mobilize mais pessoas. Nós só precisamos do seu apoio, pelo menos até antes do mês de julho,
no início do mês de julho, precisamos desse apoio para nós comprar a passagem para o pastor Júnior César vir para Luanda. Isso fique com a paz do Senhor e continuamos orando a seu favor e que Deus abençoe a sua vida agora e para todo sempre. Missionário Gelson, a partir de Luanda, Angola, África. Para todos vocês. Obrigado.